Caro presidente Giovanni, demais membros, eu disse que sorte não é para todos, né? Primeira sorte, Sérgio só falou 3 minutos. Começa por aí, porque se ele tivesse falado 20, não sobraria nada para nós. Segunda sorte, eu seria o terceiro, passei a ser o segundo. Melhor ainda, né? Menos responsabilidade. Eu vou tentar falar, eu vou falar dentro do meu prazo, dentro de 20 minutos, até porque estamos ansiosos para ouvir nosso dileto doutor Jarbas, para nos trazer experiência a nível nacional. O que somos? Aliás, até antes disso, né? Eu costumo não escrever minhas palestras, mas confesso, o Bruno, e olha, nós temos caminhado juntos, que eu falei, não vou escrever. Ontem, entre o show do Titãs e a responsabilidade, eu falei, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu escrever alguma coisa. Né? Conferência é conferência, né? Então, me permitam poder seguir o rascunho que eu fiz. O que somos? O que nós, advogados, somos hoje? Para muitos, somos os próprios criminosos que defendemos. Somos os devedores que defendemos. Somos os responsáveis, os culpados, pelos filhos não receberem os alimentos do pai que defendemos. Enfim, somos a própria personificação dos nossos clientes. Por que a sociedade nos vê desta forma? Em que momento da história permitimos que a mídia deturpasse tanto o nosso conceito? Até quando teremos que ouvir em reportagem, abre aspas, o que o advogado do fulano diz é que o seu cliente não tem culpa, fecha aspas. E, neste momento, segue-se uma expressão irônica do apresentador, como que questionasse a nossa fala. Colegas, o mais grave é que, neste conceito de desprezo pela advocacia, se torna cada vez mais forte exatamente aonde não poderia acontecer. Nas instituições públicas, tais como magistratura, Ministério Público, polícias, administrações públicas em geral. E quando me perguntam de quem é a culpa, respondo, a culpa é do contraditório, a culpa é da ampla defesa, é do devido processo legal. Sim, é que esses cidadãos, chamados princípios constitucionais, causam em algumas autoridades verdadeira repulsa, com um forte fator de levá-los a acreditar que todo o mal da sociedade advém da garantia de defesa. Acreditam algumas autoridades que a verdade sempre está posta à luz do sol e sob seus olhos. Acreditam que não existe erro jurídico, que são infalíveis. Mas, para essas autoridades, ao contrário do senso comum da sociedade, via de regra, nos deparamos com uma atitude que caracteriza abuso de autoridade. E é sobre este aspecto, dentro da defesa das prerrogativas, que iremos, neste pequeno espaço de tempo, traçar algumas reflexões. Me permitam compartilhar meu primeiro desafio. Nos idos de 2010, em março, propriamente dito, nos 3 primeiros meses, iniciando a minha presidência na OAB de Uberlândia, uma das maiores subseções do Estado de Minas Gerais, fui acordado por volta de 2, 3 horas da manhã, com um telefone e com a seguinte informação do comandante da Polícia Militar de plantão. Ora, presidente, nós estamos com uma advogada que está dentro de um carro, um Uno, um Gol branco, trancada, e se recusa a sair, mesmo dado voz de prisão. Ainda na euforia das eleições, já que 3 meses foi muito pouco em razão da grande disputa que tivemos, e impactado por querer fazer justiça de qualquer forma na defesa da advocacia, me coloquei de pronto, vesti minha roupa e pus o terno e fui para o local. Era uma praça, senhores. E a melhor maneira de desenhar o cenário é voltar-se para um filme americano,
em que numa praça tinha um carro branco e cercado de mais ou menos umas 10 viaturas. Giroflex ligando, um arsenal absurdo. Moradores de toda a região invadiam a praça, queriam saber o que tinha acontecido. Era apenas uma advogada dentro de um carro, se recusando a sair sem a presença da OAB. Mas poderia ser simples se não fosse trágico. Ao parar o meu carro, ia ter que atravessar toda aquela praça em direção à situação fática, um sargento já grita: "Ah lá, chegou a OAB." Parei, olhei, repreendi com um olhar, voltei e continuei a dar o passo. No segundo passo, ele dá uma gargalhada. Aí eu não me contive. Aí eu voltei, perguntei qual era o problema. E ele simplesmente debochou da advocacia. Vocês só atrapalham. Neste momento, não tive dúvida, diz a ele: Vossa Excelência está preso. E aí o cenário se mudou, porque eu falei: agora eu só continuo a conversa, nós tivemos aqui o comandante da Polícia Militar de Uberlândia. Aí estava tudo danado, porque o que poderia ser resolvido com um tenente só ia resolver com um coronel. E a madrugada continuava. Chegou o comandante, não teve jeito, teve que acordar, como eu tive que acordar, teve que ir. Reservou-se o sargento em um determinado local e fomos continuar, então, para retirar a nossa advogada de dentro do carro. E a acusação dita a ela, Jarbas, era que ela tinha conversado com o seu cliente na viatura. Só por isso, aquele sargento tinha dado voz de prisão a ela. Só por isso. Naquele momento, naquela madrugada, eu me dei conta de quão pesado seria ser presidente da OAB. E o quão difícil era advogar na seara criminal. É logicamente que à noite a madrugada avançou e 6 horas da manhã estávamos saindo todos da delegacia, com heads de um lado e de outro, e toda aquela situação que muitos dos senhores conhecem. Eu trago este fato apenas para demonstrar que não falo da tribuna meramente por conhecimento conceitual, mas vivenciei na prática, e depois disso, outras tantas situações que levou a OAB de Uberlândia. Já naquela época, criar o SOS Prerrogativas, né, 24 horas, como hoje funciona em Minas Gerais. A dividir a defesa das prerrogativas em área civil, na área de família, na área criminal, na área de presídios, a fim de que pudéssemos ter, em cada um desse setor, na medida que as prerrogativas eram ofendidas, alguém com conhecimento daquela situação. Enfim, posto isto, vamos seguir adiante. Para compreendermos esse estudo, é preciso contextualizar a Lei 8.906, ou seja, o Estatuto da Advocacia e da OAB. Senhores, lei federal. Não é regimento interno como muitas autoridades pensam. Não é. É uma lei federal ordinária como outra qualquer. É preciso compreendê-la juntamente com a Lei 4898 de 65, também lei federal, que regula o direito de representação e o processo de responsabilidade administrativa, civil e penal, nos casos de abuso de autoridade. Aliás, lei essa que, queira Deus, esteja com a vida contada, vê se nós temos um projeto de lei, o 7596, em tramitação no Congresso Nacional, o chamado projeto de lei de abuso de autoridade, cujo projeto tem sido combatido veementemente pelas autoridades, em especial do Judiciário e do Executivo. Ontem nós ouvimos aqui da Helena Calmon criticando o projeto, pelo simples fato de colocar, na bem da verdade, rédeas, responsabilidade na ação de cada uma dessas autoridades. Pois bem, ao voltarmos os olhos para o Estatuto, especialmente para os artigos 6º e 7º, discutindo-se sobre nós, direitos dos advogados e das advogadas, as chamadas prerrogativas. Primeiramente, destaque-se não tratar de privilégios da nossa classe. Não são privilégios, mas direito, bem como não é exclusivo da advocacia, porque todas as autoridades, via de regra, as autoridades públicas, têm legalizado também uma série de prerrogativas.
Em todos os casos, essas prerrogativas são, na verdade, a garantia para o exercício da profissão. E no nosso caso, no caso da advocacia, é a garantia para o exercício independente, a garantia de que o país trilhará, na sua história, como um Estado democrático de direito. Não vou tratar de todas as prerrogativas aqui elencadas, pois não teríamos tempo sequer, a bem da verdade. Mas vou trabalhar as principais situações em que nós, advogados, vivenciamos o dia a dia e que, via de regra, caracterizam o abuso de autoridade. Todos os dias, neste país, em vários estabelecimentos prisionais, colegas são impedidos de comunicar pessoal e reservadamente com seus clientes presos, mesmo sem procuração. Todos os dias, baixas e portarias, resoluções tentando impedir, diminuir o acesso aos presos. Todos os dias, em vários fóruns, somos impedidos de ingressar livremente nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofícios de justiça. Todos os dias, em vários gabinetes de magistrados, somos impedidos de dirigir-se a eles, independentemente de horário marcado. Em todos os dias nesse país, secretarias de juízo, departamentos de administração públicas, colegas são impedidos de acessar a autos findos ou em andamento, mesmo sem procuração. Todos os dias, em várias delegacias e departamentos de sindicâncias, advogados são impedidos de acessar inquéritos, autos de flagrante ou qualquer peça de investigação. E como se não bastasse, senhores, aumenta a cada dia o número de escritórios de advocacia que são alvos de busca e apreensão, sem que o mandado esteja devidamente discriminado sua finalidade e individualizado o que se está a buscar e a apreender. A cada dia, aumenta a prisão de advogados sem a presença de um representante da OAB, e ainda sendo-lhe negado a prisão em cela de Estado Maior, ao contrário do que acontece com prisão de juízes, promotores e demais autoridades. Todas estas situações corriqueiras caracterizam indubitavelmente afrontas prerrogativas. Em todas elas se dá pelo abuso de autoridade. Ocorre que o artigo 3º da Lei 4898 prescreve: constitui abuso de autoridade qualquer atentado aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional. Será que existe alguma dúvida quanto a esse artigo? Repito, constitui abuso de autoridade qualquer atentado aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional. O Estatuto é lei, portanto, garantias legais. Assim, pode-se afirmar que todos os dias alguma autoridade comete crime de abuso de autoridade em nosso país contra advogados. Talvez merecesse uma pesquisa, caro doutor Jarbas, e não se assustem se obtivermos resultados com números maiores que o crime da violência contra a mulher e contra a criança. Digo isso porque ainda somos uma democracia jovem e que possui em muitos órgãos pessoas que acreditam no poder imposto, na autoridade imposta, que repugna o contraditório e a ampla defesa. E talvez por isso, senhores, caro Cláudio, caro Bruno, talvez por isso, demais membros de comissões de defesa de prerrogativas, é que vem aumentando o número do acionamento do SOS Prerrogativas. A bem da verdade, no meu íntimo, observo que todas as autoridades que assim agem o fazem porque renegam a Carta Magna, em especial o artigo 133, cláusula pétrea do Estado Democrático de Direito. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolado por seus atos e manifestações no exercício da profissão e nos limites da lei. Insistem em não aceitar o artigo 6º da Lei 8.906. Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público. Mas, enfim,
Mas, enfim, quando estamos diante dessas situações, dessas ofensas prerrogativas, desse abuso de autoridade, o que fazer? Sempre registrar o fato. Isso é uma coisa que o advogado é quase que casa de ferreiro e espeto de pau. A primeira coisa que a gente faz com o nosso cliente é registra o fato, faz o boletim de ocorrência, arruma uma testemunha. E quando nós somos as vítimas, às vezes deixamos passar, às vezes por preguiça, às vezes por desânimo, por desalento. Mas é o primeiro passo a ser dado, registrar o fato. Acionar a ordem dos advogados do Brasil, acreditar. Se nós não acreditarmos na OAB, quem vai acreditar? Se nós não acionarmos a nossa instituição, como que ela poderá agir? É preciso ter essa coragem. É preciso saber que com a OAB nós somos mais fortes. É preciso também representar no órgão competente para que tenhamos um processo administrativo contra aquela autoridade, que poderá chegar a uma conclusão de advertência, de repreensão, de suspensão de cargo ou função, de destituição da função ou demissão a bem do serviço público. É preciso também interpor ação de indenização por danos morais ou materiais, se assim tiver ocorrido. Mas, além disso, é preciso também propor a ação penal. Não podemos ter medo disso. Apresentar a representação ao Ministério Público para que ele possa oferecer a denúncia. O grande problema e a grande discussão que se tem com relação a esta questão da ação penal é que se discute por vários juristas, e temos decisões contrárias, de que o artigo 3º da 4898 é inconstitucional porque falta a ela e fere ela o princípio da taxatividade, ou seja, o termo constitui abuso de autoridade. Qualquer atentado, e esse termo qualquer atentado, é defendido por alguns, via de regra, na defesa da autoridade, que ele é genérico. E que, em sendo genérico, fere o princípio da taxatividade, e, assim sendo, não há que se falar de crime de abuso de autoridade. Em razão dessa discussão, é que todo o projeto de lei, que tramita no Congresso está aí a alterar isso. E para que os senhores compreendam o que isso quer dizer, e ao pegarem o projeto de lei de 7596 de 2017, os senhores vão verificar que se tipificou, categorizou cada tipo penal. Me permitam ler 3. O artigo 15 do projeto. Constranger a depor, sob ameaça de prisão, pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Senhores, Uberlândia foi alvo da prisão de 12 advogados, do final do ano para cá. E algum deles fizeram confissão ou delação. Todos eles se sentiram coagidos a fazer, sem discutir o mérito, se tem razão, se não tem razão, se tem culpa ou se não tem culpa. Todos eles foram coagidos a assumir alguma responsabilidade ou delatar determinado fato, porque, senão, seriam jogados na cadeia com a prisão preventiva. O artigo 20. Impedir sem justa causa a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado. O artigo 32. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado, acesso aos autos da investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de qualquer infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópia, ressalvado o acesso às peças relativas a diligências em curso ou que indique a realização de diligências futuras, cujo sigilo seja imprescindível. Explica-se a resistência dos setores do Judiciário e do Executivo quanto a este projeto de lei, pois ele será capaz de pôr um freio nesse resquício ditatorial que acontece nos dias de hoje. É assim que classifica as torturas psicológicas sofridas por advogados presos, a postura bruta e arrogante de magistrados em audiência e a impetuosidade de delegados e policiais em operação. Concluo alertando de que é responsabilidade de todos nós, advogados e advogadas, combater diuturnamente o abuso de autoridade. E a melhor forma é fazer valer intransigentemente nossas prerrogativas. Devemos perseguir diuturnamente uma profissão
independente e combativa. Devemos contribuir para que possamos passar o Brasil a limpo, combater sim a corrupção, mas que essa transformação ocorra respeitados os princípios constitucionais e as prerrogativas dos advogados, que são os legítimos representantes da sociedade. Quando um advogado tem suas prerrogativas afrontadas, é o cidadão que tem o seu direito mitigado. Quando uma autoridade age em flagrante excesso ao seu poder, assassina de morte o Estado democrático de direito. Não tenhamos medo. Estejamos todos prontos para, a qualquer momento, banir o abuso de autoridade. Sejamos advogados de verdade e que não aceitamos, jamais, que sejamos mitigados os nossos direitos e que os nossos clientes tenham o direito de se defender, um contraditório pleno, para que possa ter justiça em nosso país. Muito obrigado.